Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Hoje a gente vai estar aqui juntos, né, para mais uma escola dominical. E como vocês já podem acompanhar aí, né, nosso tema de hoje vai ser intercessão. Acredito que é um tema relevante para o momento que a gente tem vivido. E tenho percebido assim que Deus ele tem nesse período feito com que a gente voltasse as bases, as disciplinas básicas do cristianismo, né, que é a oração, a leitura da palavra, o jejum. E acredito que nesse tempo muitos têm orado em favor de outras pessoas, e acredito que com o tema intercessão, estudando ele um pouco mais profundamente na palavra, hoje Deus vai te dar algumas ferramentas para que você seja ainda mais relevante na vinda do reino de Deus em Barão de Cocais, nesse mundo, né? E na esfera de influência aí que você tem, tá? Então, hoje nós estudaremos sobre intercessão. Eu convido você, meu irmão, a estar com o coração ensinável nesse momento. Eu acredito que você já ouviu diversas vezes sobre o tema. Talvez venha até algumas coisas repetitivas, mas esteja aberto àquilo que Deus quer falar diretamente para você. Esteja com os ouvidos atentos, né, para esse momento, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai estar ministrando algo no seu coração nessa manhã. Então, Vamos começar com uma oração. Eu peço a você que curve a sua cabeça, aí você que nos acompanhe. Acredito que talvez ao redor aí deva ter outras pessoas, outras coisas acontecendo, né? Mas que você nesse momento busque ter um foco maior agora no Senhor, busque estar atento ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos orar. Deus, muito obrigado por mais esse dia, mas essa manhã que a gente inicia na Tua presença, buscando ao Senhor, buscando entender, compreender mais da Tua palavra. E nós pedimos nesse momento, Pai, que o Espírito da verdade nos guie em todo o entendimento e que nesse tempo que nós temos vivido, nós possamos ouvir a voz do Senhor para que sejamos intercessores, Pai, efetivos, eficazes, pessoas que vão orar segundo aquilo que está no teu coração, Pai, pessoas que vão ouvir o teu clamor, vão conhecer o teu coração, Pai, e assim fazer a diferença onde nós estamos, ó Deus. Essa é a nossa esperança, Jesus, de estar na tua presença, de aprender contigo. Por isso nós colocamos o nosso coração em um modo de aprendizado mesmo, de expectativas, sabendo que o Senhor sempre faz além daquilo que pedimos e pensamos. E hoje, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, que nós queremos aprender mais sobre intercessão através da tua palavra, Pai. Então, certos, ó Pai, da tua graça, da tua bondade para conosco. Muito obrigado por aquilo que o Senhor há de falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, você pode ficar tranquilo com relação em acompanhar os versículos bíblicos, né? Porque nesse slide, nessa apresentação de hoje, vou deixar todos eles disponíveis para que a gente possa ter aí agilidade na nossa aula, né? A gente vai iniciar então, amados, falando sobre intercessão a partir de Ezequiel 22, no versículo 30. Acredito que é um versículo muito conhecido, né? Onde Deus ele faz o coração dele conhecido e traz o clamor dele em busca de um intercessor, né?
Diz assim nesse versículo, isso Deus falando, né? Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém, né? Então é Deus expondo o coração dele, que ele está sempre olhando para o mundo, olhando para a igreja e buscando pessoas para que com quem ele pudesse compartilhar o coração dele. E assim, como ele colocou aqui no contexto desse trecho, né, que a terra não fosse destruída, né? Então a gente vê a importância dos intercessores e como é difícil Deus encontrar esses intercessores, né? A gente não quer aqui, amados, desqualificar ninguém que tem uma vida de oração, né? De forma alguma. A gente quer muito pelo contrário, né? A gente quer estimular que você continue sempre se colocando à disposição do Espírito Santo de Deus, né? Mas aqui Deus compartilhou o coração dele, mostrando para a gente que ele busca intercessores, né? E a minha oração, e é o que eu desejo, que quando ele passar os olhos sobre a nossa igreja, amados, ele encontre não só uma pessoa, mas diversos intercessores com quem ele possa compartilhar o coração dele, né? Então, hoje a nossa aula, amados, vai se basear nesses 7 tópicos. Primeiro, a gente vai estar falando sobre os tipos de oração que nós vemos na Bíblia. Depois, nós vamos olhar para a vida de Jesus e ver ele como nosso maior exemplo de intercessão. Eu fico impressionado ao ver na Bíblia falando sobre Jesus, o quanto ele orava. Depois nós vamos estar entrando um pouquinho sobre o que é intercessão. A gente precisa entender o que é isso, né? Olhando sempre por exemplo de Jesus. Depois a gente vai estar estudando, né, por que as pessoas não se envolvem com esse ministério. A gente vai estar tentando fazer um diagnóstico, né, porque poucas pessoas buscam uma vida de oração. Uma frase que eu gosto muito, né, é que diz o seguinte, né, essa frase: se a gente perguntar quem considera a oração importante, acredito que muitas pessoas, né, vão responder que é importante a oração. Mas se perguntar quantos possuem uma vida de oração, né, é outra história. Então a gente vai estar aí buscando estudar, né, fazendo um diagnóstico por que as pessoas não se envolvem com esse ministério que é um clamor do coração de Deus, né? Depois a gente vai estar estudando também por que devemos interceder e partindo para uma parte mais prática dessa aula, né, a gente vai estar trazendo princípios básicos de intercessão para que você tenha uma conexão aí com o coração de Deus, saiba o que Deus está pensando com relação às situações, né? Eu já vi já vi e tive momentos de intercessão assim, muito bons, principalmente quando eu estava no Jocum, né, onde Deus trazia situações até de outros países para o grupo de intercessão estar orando, sabe? E depois de um tempo a gente vê notícias sobre os acontecimentos que nós estávamos orando. Foi um dos testemunhos aí que eu tenho. Falo assim, por que a gente precisa realmente ouvir o coração de Deus para estar intercedendo, né? Então, por isso que a gente vai trazer esses princípios básicos e também uma promessa de oração, né, que é muito importante nesse momento a gente ter de intercessão, a gente ter na nossa mente, no nosso coração, alguma promessa de Deus com relação à situação, né? Então vamos iniciar aí pelos tipos de oração. Acredito que muitos já ouviram falar sobre isso, sobre alguns tipos de oração. O primeiro tipo é o louvor. Salmo 135, no versículo 3, diz assim, né? Louvem o Senhor,
porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável, né? Um tipo de oração, uma oração que é de louvor a Deus. Acredito que a oração que Deus mais ouve aí, né, deve ser a de petição, que a gente vai estar estudando mais à frente. Mas a gente vê aqui que é agradável a Deus o louvor, né? A gente pensa em louvor só em música, mas também nós podemos ter uma oração de louvor a Deus, onde a gente engrandece o nome de Deus, engrandece os seus feitos, engrandece aquilo que Ele é, né? Aqui eu vou ser um pouquinho mais célere, amados, passar um pouquinho mais rápido para que a gente possa se aprofundar em outros tópicos, tá ok? Outro tipo de oração aí é confissão. É uma das orações assim que eu tenho comigo, que é uma das mais poderosas que tem, porque a gente, nas orações de confissão, a gente consegue aí fechar muitas brechas, a gente chama, né, o poder da obra de Cristo para situações, para pecados na nossa vida. Então ela é um ponto básico da nossa vida e para mim é uma das mais poderosas, né? Tanto que os judeus, eles possuem um período específico de jejum e oração só para confessar os pecados, né, das nações, os pecados que as suas famílias têm cometido, né? Então, para mim, é uma oração que tem muito poder diante de Deus, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Isso é Davi, né, indo até Deus em um momento de confissão, falando aí dos seus pecados e recebendo o perdão, né? Então, um outro tipo de oração aí é a confissão. O que mais a gente conhece, né, é a petição. Isaías 41, 21 diz assim, exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó, né? Tem uma outra versão no Novo Testamento que eu não vou me lembrar muito bem, né, mas Paulo lá fala para serem feitos conhecidos, né, todas as nossas petições ao Senhor, né? A gente não deixar nada de fora, mas deixar tudo conhecido diante de Deus. Essa é a petição. Um outro tipo de oração é a ação de graças. No Salmo 136, diz assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Temos aí também o tipo de oração de ação de graças. E de intercessão, que é o que a gente busca trabalhar hoje, fala lá em Tiago 5,16, né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Ou seja, orar um pelos outros, é uma intercessão. E diz ainda, né, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu grifei o justo, amados, porque nesse versículo a gente vê que não é qualquer oração que possui eficácia, mas a oração do justo muito pode. Isso quer dizer, amados, que o caráter do intercessor, ele é levado em conta na hora da intercessão, né? Então, se você tem um caráter, está buscando um caráter parecido com o de Jesus, você pode ter certeza que a sua oração muito pode, né? E é isso que diz esse versículo, muito pode a oração do justo, né? Se a gente fosse estudar só esse versículo aí, né, a gente teria muito material, mas não é a nossa proposta hoje, tá? Mas eu vou deixar uma recomendação de um livro no final dessa aula, amados, que fala justamente sobre isso, né? Sobre a oração do justo, tendo como exemplo Jesus, né? O mais justo de todos e que também nos justificou, né? Glória a Deus por isso. Então, dando continuidade, amados, esses são os tipos aí de orações que nós temos na Bíblia, né? Talvez você possa ter
ter também súplicas, né, na versão que você tem, né, mas não é o nosso propósito aqui esgotar isso, né, mas só para trazer alguns aí que são recorrentes da rotina aí do cristão, né. Então, nosso segundo ponto, a gente vai ver Jesus, nosso maior exemplo de intercessão, né? Começando aí que Jesus, ele começou o ministério dele separando-se para orar, né? Fala isso lá em Mateus 4, onde ele é levado, né, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Mas aqui fala, né, que Jesus, ele começou o ministério dele separando-se para orar, né? Eu realmente acredito, os amados, que quando eu olho para essa palavra que Jesus foi levado pelo Espírito, eu vejo que a gente tem muito começo da vida de Jesus, né? A gente dá muito foco para o começo do ministério de Jesus nesse versículo, porque de fato é aí que começou, né? Mas eu acredito que essa palavra levado pelo Espírito mostra que ele já tinha, sem dúvida, uma vida de comunhão com Deus Pai, né? Antes mesmo de iniciar o seu ministério. Por isso a palavra levado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Isso é uma característica, né, de pessoas que já têm comunhão com Deus, pessoas que vivem uma vida no Espírito e não na carne. Então vejo que esse momento que Jesus teve separado no deserto, ele foi só uma consequência até da vida que ele já tinha de oração, né? Que Deus mostrou para ele, né? Que para ele uma preparação maior, ele foi levado para o deserto, né? Não sei se está ficando claro, mas que eu queria ressaltar aqui que para mim antes disso Jesus já tinha uma comunhão muito grande com Deus, né? Fala aqui também que, né, outra coisa que a gente vê na vida de Jesus é que ele sustentou o ministério dele em oração, e a gente vai perceber isso agora nos próximos slides, né? Jesus, ele orava sozinho, Lucas 6, no versículo 12, né? É um texto muito conhecido também, que foi antes da escolha dos 12 discípulos, né? Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, né? Então, amados, eu não sei vocês, mas quando a gente olha para esse versículo, né, a gente vê que Jesus, ele passou a noite inteira orando. Eu acredito que isso é o que até mais nos impressiona, né? Aí eu até te pergunto, o que você imagina desse período noturno de oração de Jesus? Como será que foi esse período de oração de Jesus, né? Eu fico imaginando isso, porque quando a gente vai para o monte, né, a gente vai e fica 1 hora, 2 horas ali orando, né? Depois falta a gente até palavras, né? E a gente não sabe nem mais o que orar, o que fazer, aí a gente decide ir embora, né? Mas olhando para isso, amados, eu acredito que Jesus, ele foi ali com um propósito no monte, né? Ele foi com o propósito de estar com o Pai, né? E ali, como ele já tinha uma vida de ser conduzida pelo Espírito, como a gente viu no slide anterior, né? Ele foi para estar com o Pai naquela condução do Espírito. Deus levou para ele, né, no coração dele, que ali ele deveria orar pelos 12 discípulos, e ele volta com essa certeza do Pai, né? Acho que o Espírito gera no coração dele que ele deve orar pelos 12 discípulos, né? Porque era o momento dele convidar essas pessoas para estar caminhando com ele, né? Para se alinhar à missão do Pai. E ali do monte, depois que o Espírito Santo traz isso para ele, e depois desse tempo todo orando, que Jesus tem certeza ali de que é aquilo que ele deve fazer, aí sim ele volta do monte, né? Então acredito que, primeiramente, Jesus, no meu coração, isso é pessoal, tá, amados? Ele foi ali para ter um tempo com Deus, e o Espírito Santo gerou isso no coração dele, e ele volta, né, com a
a condução de quem seriam esses 12 discípulos aí, né? Então é o que eu acredito, é só algo pessoal, mas porque eu quero ressaltar nisso que Jesus ele vai para a presença do Pai para estar com o Pai, né? E é dali ele busca ouvir o coração de Deus e tem a orientação de Deus para aquilo que ele deve fazer no momento da vida dele, tá? Outros versículos aí que fala sobre Jesus orando sozinho, né? E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Então a gente vê aí que isso aí quando Jesus foi batizado, né? Quando ele começou a orar ali, enquanto ele estava sendo batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. Isso é tremendo, né, amados? E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, né, ou seja, esses versículos mostram para a gente que Jesus orava e orava sozinho, né? Então, amados, porque tem pessoas que infelizmente só oram na presença de outros, né? Às vezes ora só na igreja. Isso é para falar amém, né? Mas tirando essa brincadeirinha aí, amados, às vezes é assim mesmo que muitos conduzem a vida de oração deles, né? Então ele mostrava que Jesus orava sozinho. Então isso mostra que você também tem que ter um período de oração sozinho, ok? Jesus também ele ensinou os seus discípulos a orar corretamente. Lucas 11, no versículo 1, né, fala assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E eu acredito assim que os discípulos vendo a vida de Jesus, né, de oração, de comunhão que ele tinha com o Pai, isso fizeram os discípulos se questionarem, sabe, amados? Se eles realmente sabiam orar, se eles realmente sabiam estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, né? Por isso que eu fico imaginando essa cena, né? Quando Jesus termina, os discípulos vão até ele e falam: ó, Senhor, ensina-nos a orar, por causa do exemplo de Jesus, né? Eu até me questiono se alguém vai chegar perto de mim um dia e perguntar: me ensina a orar, né? Então, amados, Jesus, ele sem dúvida, se a gente for estudando mais sobre a vida dele, é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai estar se sentindo desafiado a seguir o exemplo dele de oração, né? De comunhão que ele tinha com o Pai. Jesus ele separava noites em vigília, porém o que dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava, né? É tremenda essa passagem, amados. Imagina você, né, a nossa igreja, algum amado, você conhece aí, né, que acontece que vamos dizer assim, imagina a nossa igreja e um amado da nossa igreja, Deus começa a agir tremendamente a partir da vida dele, com o ministério de cura. E são curados muitos enfermos por esse irmão na nossa igreja, né? E aconteceu a mesma coisa com Jesus, olha só. Jesus, ele estava curando, né? E grandes multidões iam até ele para serem curadas. Então imagina que grandes multidões fossem até esse nosso irmão, até a nossa igreja, para ser curadas, né, por Deus, né, para que esse irmão ou essa irmã orassem por ele, né, porque estava acontecendo muitos milagres, né, isso não é impossível. O que você faria nesse momento, meu irmão? Você continuaria orando pelas pessoas, expulsando os demônios, proclamando o reino de Deus? Você faria o que Jesus fez? Olha o que Jesus fez em meio a esse avivamento de muitas curas, né, de muitos milagres. Jesus, porém, em meio a isso tudo, ele se retirava para lugares solitários e orava. Isso me impressiona, não sei você, né? Porque
me imaginando no lugar de Jesus, né? Aquilo que eu entendo aí da vida, né? Eu ia procurar orar ainda mais por mais pessoas, para que mais pessoas fossem curadas, mais milagres acontecessem, né? Mais pessoas fossem libertas, né? Dos poderes das trevas, mas Jesus não, amados. Ele parou tudo que ele estava fazendo e foi para orar, e estar em comunhão com o Pai, né? Então, acho que fica esse exemplo para a gente que quando está muita coisa acontecendo, amados, até com Deus mesmo, né? A gente tem que se retirar para orar, para ter a percepção do coração de Deus naquela situação, né? Você vê que Jesus, ele, mesmo em meio a todo o avivamento, ele ainda assim, ele se retirava para lugares solitários para ficar com Deus, né? Outra prática de Jesus, né? Acho que fica muito claro o exemplo de Jesus, né? De vida, de intercessão e de comunhão com o Pai, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, amados, espero que, voltando aqui um pouquinho, né, que o exemplo de Jesus possa nos mover a repensar mesmo, sabe, o nosso estilo de vida de oração, né? Porque, sem dúvida, eu acredito que Deus, ele deseja compartilhar o coração dele com a gente, né? Basta a gente buscar. Continuando, o que é intercessão? Intercessão, amados, é uma oração a favor dos outros, chamada de oração intercessora, né? De um modo bem simples, quando você ora por alguém, você está fazendo uma intercessão, ok? Que a intercessão é um dos mais altos serviços para com Deus e com o próximo. Se eu fosse perguntar, amados, o que Jesus faz no céu hoje? O que você me responderia? É mesmo biblicamente, né? O que Jesus está fazendo no céu nesse momento? Engraçado, o interessante é que a Bíblia já nos mostra o que Jesus está fazendo no céu, né? Em Romanos 8,34 ele fala assim: é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é tremendo, porque se você perguntar, né, o que Jesus está fazendo no céu, nesse momento você pode ter certeza que ele está à direita de Deus e ele também está intercedendo a nosso favor. Tremendo isso, né, amados? Ver que hoje Jesus, a prática, né, dele é a intercessão. É tremendo isso. Romanos 8,34, que é outra referência, né? Eu até esqueci de consertar aqui, amados. Mas agora não sei se vai ser possível olhar, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Mas pelo versículo você pode procurar aí na internet aí que você vai encontrar a referência certinha, né? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, né? Falando também de Jesus, que Jesus hoje tem intercedido a nosso favor, né? O ministério de Jesus hoje no céu é a intercessão, né? O que diz também esse trecho aqui, né? O que é intercessão? Interceder é fazer parte do ministério de Jesus. Intercessão também é orar guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Como eu tenho falado muito aqui, amados, Deus, ele compartilha com os disponíveis a orar. Isso é certeiro, né? Se você tem esse interesse de conhecer o coração de Deus, se você tem esse interesse de saber o que Deus quer fazer, o que Deus quer que ore nesse momento, por quem que Deus quer que ore, se você tem esse interesse de se colocar à disposição, Deus, ele vai falar com você, né? Por isso que a palavra fala para a gente orar, né? Interceder guiado pelo Espírito, né? Orem em todo tempo no Espírito. Romanos 8, 27 e 28 fala: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, se você focar aqui lá na última frase, porque intercede pelos santos, né? O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Se você orar, amado, guiado pelo Espírito Santo de Deus, qual será o resultado? Vai ser a vontade de Deus se realizando. Porque é isso que mostra a palavra desse trecho, né? Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, se você, amado, orar guiado pelo Espírito Santo de Deus, se buscar essa prática na sua vida, o que vai ter como, você terá como resultado? A vontade de Deus realizando nessa situação que você vai estar intercedendo. Amém? Você pode crer nisso? Intercessão, que é intercessão, é orar com misericórdia, né? Acho que esse é um outro ponto assim que nos aproxima do coração de Jesus, do coração de Deus, né? Porque Jesus, ele ora com misericórdia a nosso favor, né? Ele intercede em nosso favor com misericórdia. E olha esse trecho também da palavra em 1 Timóteo 2, 1 e 2, olha o que diz, né? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então, o que é a intercessão, amados? É orar com misericórdia, é orar com toda piedade e respeito, né? Fala aí de um aspecto motivacional do intercessor. Ele tem que ter um coração misericordioso, amados. Porque se você não tiver um coração misericordioso, compassivo, né? Provavelmente ao invés de você não vai nem orar, né? Vamos falar a realidade. Se você não tem um coração compassivo, você não vai nem orar. E se você não ora, meu amado, você vai maldizer. Essa é a realidade. Quando não oramos, nós maldizemos, né? Então, por isso, é preciso se ter um coração misericordioso, um aspecto compassivo de misericórdia no coração do intercessor. Você que é esse intercessor aí que Deus vai encontrar quando ele passar os olhos aqui na nossa igreja, amém? O que é interceder também, amados, a intercessão é questão de entendimento de quem somos em Deus. Olha esse versículo, né? 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, né, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, olha só, qual que é a condição aí, né? Se o meu povo, né? Ou seja, primeiro a gente tem que saber, pô, eu sou realmente povo de Deus, eu tenho isso como algo firmado no meu coração. Então, se eu tenho esse entendimento no meu coração, amado, se você se vê como povo de Deus, você pode olhar para essa promessa e se apropriar dela, se apropriar da cura das pessoas daqui de Barão de Cocais, né? Porque se você se humilhar, né, junto com outros, né, se o meu povo, mas se você se considerar e fazer isso de forma pessoal, você pode ter certeza que isso vai ter resultado, né? Porque a gente viu lá em Ezequiel 22, versículo 30, que Deus estava procurando uma pessoa, né? E se no meio do povo de Deus uma pessoa se levantar e chamar pelo nome dele, se humilhar, né, orar, buscar e converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá dos céus
perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, né? Isso é um chamado para mim, para você, né? Como igreja, acredito que como igreja é ainda mais poderoso, mas se você, de forma pessoal, já iniciar isso, amado, você pode ter certeza que Deus vai mover situações aí na nossa cidade, né? Ele vai curar as pessoas da nossa cidade, da nossa igreja, da nossa família, né? E até as nossas vidas mesmos, né? Que precisamos, sim, sem dúvida, de cura, né? Nas nossas emoções, na nossa mente, né? Amados, um intercessor é aquele que sabe quem ele é, né? Que ele faz aí, como a gente, que ele é povo de Deus, que ele é filho de Deus, que ele é um participante do ministério de Jesus, né? A gente tem que ter esse entendimento, essa identidade bem construída, né? Deus tem falado bastante sobre isso também na nossa igreja. Quem interceder também, né, estar, né, entre Deus e o povo. A gente tem aqui o exemplo de Moisés, né? O Senhor disse ainda a Moisés: tenham visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Aí Deus ele faz uma proposta para Moisés: ó Moisés, deixa eu destruir esse povo, porque eles são teimosos, né? Você que é teimoso aí, toma cuidado, porque aí Deus ele talvez esteja querendo aí te consumir. Ah, brincadeira, tá, amado? Mas Deus faz essa proposta aí para Moisés. Ó, deixa eu destruir esse povo teimoso e a partir de você eu vou construir uma grande nação, né? Uma proposta até interessante, né, amado? Né, se você, dependendo do estado do coração, né? Mas como a gente vê na palavra descrevendo sobre o coração de Moisés, que era um homem mais manso, né? E humilde, que já houve, né? Que teve naquele tempo, né? A gente pode falar assim, né? Que Jesus é mais manso e humilde. Ele até compartilha sobre o coração dele, né? Que Jesus tem um coração manso e humilde. Mas Moisés naquele tempo era um homem manso, né? E humilde. Deus faz essa proposta para ele e olha o que Moisés diz, amados, diante dessa proposta aí de Deus, né? Porque Deus, amados, ele quer construir uma nação santa, né? Ele quer um povo santo. Naquele momento, essa era a estratégia dele. E olha o que Moisés falou. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado. Ele reconhecendo, olha ele se identificando com o povo, né? Fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Isso é interceder, amados. Olha o coração de Moisés. Se Moisés ele tivesse um coração doente, amados, poderia falar: Deus, pode destruir esse povo, vamos começar do zero aqui, né? Vamos tentar de novo. Mas Moisés, olha o coração compassivo, o coração de misericórdia dele. Ele chega perto de Deus e fala assim: ó Senhor, eles cometeram um grande pecado, não foi coisa pouca não, mas perdoa eles. E se você continuar lendo essa história, você vai ver que Deus perdoa o povo por causa da intercessão de Moisés, né? Então, amados, ter um coração compassivo faz toda a diferença, né? E você se encontrar, né, na brecha certa que Deus quer um intercessor, vai fazer toda a diferença a sua oração, né? Porque aqui, nesse momento, quem que Deus encontrou entre ele e o povo? Ele encontrou Moisés. E hoje ele quer encontrar você. Amém? Tem outro trecho aí que fala sobre o que é intercessão, né? É ter amor pelas pessoas para que Deus não venha com sua ira e os consuma, né? Quando nós intercedemos, Deus olha para o nosso coração e vê que nós temos amor. Deus olha para a nossa justiça, né? O sangue de Jesus que está sobre nós.
e ele tem misericórdia. Então, amados, é um aspecto aí que faz toda a diferença na vida de um intercessor, o aspecto motivacional, é um coração cheio de amor. Amém? Ainda sobre intercessão, amado, chaves que nós não sabemos usar, né, para interceder de forma pessoal, até mesmo como igreja, é a chave da fé, né? Ou seja, é crer que Deus pode realizar o impossível. Outra chave é a unidade, é orar, né, em concordância com outros irmãos, né? E até eu falo até no aspecto motivacional também. Outra chave que a gente tem que saber usar, amados, na intercessão é a misericórdia, o arrependimento. É assim que, de todas elas, assim, é que mais me chama a atenção, né? Também outra chave é a atitude de você de ouvir o coração de Deus, né? Sem dúvida alguma, é a atitude de humildade perante o Senhor, né? Isso faz toda a diferença. Ainda sobre intercessão também, amados, a intercessão é o que Satanás mais teme e tenta nos impedir de fazer, né? Por que Satanás ele teme tanto a intercessão, amados? É porque você pega ele de surpresa, porque ele está lá, né, elaborando os planos dele de destruição, de morte. E Deus, como conhece tudo, sabe de todas as coisas, né, vendo aquilo que Satanás ele está planejando, ele vê você lá com o coração disponível e fala assim, ó, eu vou falar com o meu filho lá o que Satanás está planejando, né? E Deus vai lá e coloca no seu coração assim, né, ó, ora por tal pessoa, porque Satanás está planejando isso para a vida dela, né? Ou talvez você tenha uma sensação que você deve orar por uma pessoa, né? A gente já viu muitos testemunhos assim, nossa, você acorda no meio da noite com vontade de orar por uma pessoa, Deus começa a trazer no seu coração o nome de alguém, né? Então isso é Deus querendo comunicar com você, olha só, vamos nos antecipar aos planos de Satanás, né? Para que essa pessoa não seja atingida pelo diabo, né? Por isso que o diabo teme. Aí você vai lá, ora, e a pessoa recebe o livramento. Isso é só um exemplo, tá, amados? Ou seja, você pegou o diabo desprevenido, né? Você foi lá, né, cancelou, no nome de Jesus, né, essa trama dele para tentar destruir a vida das pessoas que Deus tanto ama, né? Então, amados, por isso que o diabo teme a intercessão, por isso que ele vai colocar no seu coração a incredulidade, que orar é perca de tempo, que não vale a pena, né? Porque ele sabe que se você tiver um coração que ouve o coração de Deus, né, os planos dele serão frustrados. Amém? Satanás tenta nos convencer de que poderíamos estar fazendo outras coisas para não utilizarmos essa arma, principalmente trazer incredulidade. Então, se você sente incredulidade em relação à intercessão, amado, provavelmente você está acreditando em uma mentira que Satanás plantou no seu coração. E é aí que você tem que tomar cuidado. Você tem que repreender, né? Você tem que essa ação do diabo na sua vida, você tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, porque você tem acreditado numa mentira, né? E arrepender e crer naquilo que é verdade, né? Que Deus ele responde às orações, que ele conta com você para esse tempo de intercessão. Amém? Para que os propósitos dele ocorram aqui, né? A intercessão também, amados, eu posso dizer que ela não tem somente um caráter
preventivo, tá? Ela tem um caráter também criativo. Talvez Deus ele quer iniciar um movimento de avivamento, né, na nossa igreja. E ele compartilha com você um desejo de oração, né? Assim, ó, começa a orar para que você tenha uma vida, né, maior de oração. Vou dar um exemplo aqui da Renata, né, do pastor Eliezer, que esteve conosco. Não sei se vocês se lembram, mas ela compartilhou que Deus colocou no coração dela ir orar no templo todos os dias. E durante um tempo ela até postergou, né, obedecer à voz de Deus. Mas quando ela começou a obedecer isso, a gente viu que muitas pessoas, né, da nossa igreja começaram a convergir nessa mesma orientação de Deus. E muitos começaram a orar, né? Hoje, se você for olhar o nosso ministério de oração, tem um número muito grande de pessoas, inclusive de pessoas novas. Então, amados, Deus ele quer começar coisas novas, mas ele precisa de intercessores, de pessoas que escutam o seu coração, que vão participar disso, que vão trazer essa realidade espiritual para a realidade da igreja, para ela se materializar. Então, a intercessão ela também tem um caráter, né, criativo, de trazer o reino de Deus nos corações. Amém? Olha só esse versículo, amados, sobre intercessão, né, com Jesus, né? Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não se desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Olha só, olha que exemplo tremendo. Jesus ele é avisado pelo Espírito Santo de Deus que Satanás vai peneirar os discípulos dele. Só que o que ele faz? Ele ora pelos seus discípulos, para que a fé dele não desfaleça. Né? E o que acontece, amados, com o decorrer dessa história? Né? Pedro ele é provado, né? Ele é tentado até o limite da fé dele. Né? Ele chega a negar Jesus, mas depois ele volta e fortalece os irmãos dele. Então, olha só como a intercessão de Jesus fez toda a diferença na vida de Pedro. Né? Uma situação bem específica. Então, Deus ele pode compartilhar coisas bem específicas com você. Basta você, né, ouvir o Senhor. Outro tema aí da intercessão, amados, é por que as pessoas não se envolvem com esse ministério. Muitos por egoísmo, né, por falta de interesse pelas coisas de Deus, não queremos gastar tempo orando. Outras pela incredulidade no coração, né, por falta de conhecimento de quem é Deus e do que Ele tem para nós. É o que eu falei aqui há um momento atrás. A gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente não crê, né, se a gente tem incredulidade no nosso coração com relação ao agir de Deus, a gente provavelmente aí, né, a gente mordeu a isca de Satanás, a gente está numa vida de engano. E em Hebreus 3, 7 a 19, eu deixo esse dever de casa para você, tá? Para você ver que muitas vezes a incredulidade no nosso coração é porque a gente não conhece quem Deus é. E aí a gente deixa de agir conforme a vontade de Deus. Outra situação aí porque as pessoas não se envolvem com esse ministério, amados, é porque são realmente desobedientes às ordens de Deus, né? A gente vai ver o texto aqui de 1 Samuel 12, 23, né? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel 12, 23.
Então, amados, muitas vezes por falta de obediência, né? Ou seja, pela desobediência, por falta de disciplina, ou até mesmo a preguiça, muitos não se envolvem com esse ministério, né? Que é mais do que um ministério da igreja, né, amados? É um ministério de Jesus. Outros porque não é um ministério popular, é um serviço secreto, né? É um ministério que não aparece muito em frente, né, às pessoas, mas sem dúvida aparece diante de Deus. E se a gente for pensar bem, o que cabe a gente é se apresentar a Deus, né? São aqueles que não são conhecidos dos homens, mas são conhecidos de Deus. Glória a Deus por isso. Por quem que você quer ser conhecido, amados? Pelos homens, né? Não só conhecido, mas reconhecido pelos homens, mas Deus, né? Algo assim, não é que a gente quer que uma reverência de Deus ou algo nesse sentido, né? Mas olha a humildade de Deus, amados. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, morto, né? Ele passa ali em Atos que ele viu o céu, ele ouviu o trono de Deus, né? Ele viu Jesus, amados. E Jesus, ele não estava sentado. Jesus, ele estava em pé na visão que ele teve. Então, isso mostra, amados, o apreço de Jesus pelos seus servos, né? É tremenda essa passagem. A humildade de Deus é constrangedora. Ele poderia estar bem lá sentado vendo aquilo. Só a imagem do trono de Deus já era muito para Estevão, amados. Para nós, né? Fala sério. Mas Jesus, ele estava em pé. Então não é um ministério popular, é um serviço secreto. É quem quer ser conhecido de Deus. Por que devemos interceder, amados? Pois Deus, ele procura intercessores para criar coisas na terra. Arrependimento no coração das pessoas, oportunidades para que pessoas sejam preservadas, né? Entre outras coisas aí, que você vai viver porque você é um intercessor. Por que nós devemos interceder? Porque é a chave que move as mãos de Deus. Mateus 18, 19, né? Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Promessa de Jesus. Porque nós devemos interceder, Salmo 2:8. Só um instante que eu vou beber um golinho de água aqui, né? Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Talvez você não vai pedir um país, amados, mas se você tiver no seu coração aí que você quer a sua rua, né, que você quer o seu bairro, que você quer essa cidade, peça e eu lhe darei as nações por herança. É a maior força do homem. Êxodo 32, 30 a 34, é aquele exemplo, né, de Moisés que a gente viu anteriormente. Porque nós devemos interceder, nos tornamos amigos de Deus. Amós 3:7, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? Olha o exemplo disso aqui, né? Chegamos mais perto de Deus do que qualquer outro ministério. Olha Gênesis 18, 17. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Vou repetir, né? Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Isso é o máximo, né, amado? É amigo de Deus.
é se tornar amigo de Deus, o intercessor, né? Aí eu coloquei aqui uns outros pontos aqui, né? Nos tira da autopiedade, expande a nossa visão, nos ajuda espiritualmente a entender o nosso chamado, a tomar decisões e ser resposta de Deus, né? Olha só, ser resposta de Deus. É aí o exemplo de Isaías 6, de 1 a 8, né? Depois você pode ler aí na sua casa. Porque nós devemos interceder, é a melhor maneira, né, de ganharmos almas para Jesus. Porque nós devemos interceder, né, no caso é por quem, né? Pelas autoridades que regem as nações, pelos líderes religiosos, né, até pelos padres amados, para que eles se convertam e passem a ensinar a palavra de Deus, né? Você pode estar olhando isso aí, nós devemos orar nesse sentido também. Pelos novos convertidos, pelos membros da nossa família, pela nação, pela cidade, pelo nosso bairro, né? Quero até lembrar aqui que pelo nosso bairro aqui, um tempo atrás, eu não tenho feito isso ultimamente, mas tempo atrás, eu, Marquinhos, aqui, toca no louvor, a gente saía de vez em quando orando no nosso bairro, né? Uma prática que a gente caiu no esquecimento, né, Marquinhos? Se você estiver vendo aí essa aula, né? É bom a gente voltar a essa prática. Pela igreja sofredora e aqueles que nos aborrecem, né? Tais situações revelam o nosso coração. Então, você ora pelas pessoas que te aborrecem, amado. Tem que orar, né? Só você ver aí Mateus 5:44, né? Você tem que orar pelas pessoas que te aborrecem. Às vezes você é essa pessoa, então você tem que se arrepender, tá, amado? Tem que orar por você também, né? Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelas pessoas que perseguem você. Às vezes é o seu coração aí enganoso que está te atrapalhando, que está te aborrecendo. Então você tem que orar também pela sua vida, né? Sem dúvidas alguma. E aí, partindo bem para o final, amados, né? Princípios básicos de intercessão, né? Esses são os princípios que eu gosto de seguir quando eu vou ter um tempo de intercessão, né? Vou parar para interceder e seguindo esses textos bíblicos, até esperar Deus falar, né? São princípios que eu sigo, são princípios que eu aprendi lá na Jocum, né? Onde eu tive um período em missões. E antes de orar, né? Como eu tenho falado muito aqui, qual que é o sentido da intercessão, amados? É você ouvir o coração de Deus. Então, até você chegar a ouvir o coração de Deus, passe por esses princípios, né? O primeiro dele é o quê? Autoexame, ter sempre atitude de perdão. Olha só. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta, né? Amados, Deus ele está sempre pronto para nos perdoar, né? Então a gente tem que ter essa mesma atitude de Deus. Eu acredito que se a gente não tem uma atitude de perdão, amados, isso nos reprova diante de Deus, né? Ou posso dizer assim que Deus tem uma certa resistência com as pessoas que têm dificuldade de perdoar, porque é o princípio básico do cristianismo. É o perdão de Jesus na cruz, né? Jesus perdoa, Pai, Deus perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi a intercessão de Jesus por nós. Ela foi baseada no perdão. Então, se a gente fazer um autoexame e ver que a gente tem pessoas a perdoar, amados,
você tem que cultivar essa atitude, né? Então, antes de orar, faça esse autoexame. Poxa, eu estou perdoando as pessoas, né? Porque é um requisito básico do cristão, né? Perdoar. Porque assim como você perdoar os outros, né? Eu perdoarei a vós. Isso é Deus falando. Se você, amado, quer receber o perdão de Deus, você tem que perdoar as pessoas, né? Então, é uma característica básica aí do intercessor, né? É fazer esse exame. Se tem perdoado as pessoas que estão ao seu redor. Depois que você sondou o seu coração com a ajuda do Espírito, meu amado, é interessante a gente reconhecer diante de Deus que nós não sabemos orar, né? Você chega, Deus, estou aqui, quero conhecer o seu coração, mas eu reconheço que eu não sei orar como convém, né? Olha só, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas tomando posse disso, né, amado, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, né, você reconhece que não sabe orar e toma posse que o Espírito Santo intercede ao nosso favor, né? Isso, amados, nos torna iguais perante todas as pessoas, né? Não é todo mundo. A maioria das pessoas, né? Deus já fala que ninguém sabe orar, mas o Espírito Santo intercede por todo mundo. Então, você que vai chegar diante de Deus aí, né? É bom que você já sabe que o Espírito Santo vai estar intercedendo a seu favor, né? Mas reconhecer isso em humildade é poderoso, né? É uma daquelas chaves aí que eu falei que a gente não sabe utilizar, né? Da humildade. Outra coisa que a gente tem que fazer, amados, nesse período de intercessão é morrer para a nossa voz, para o nosso eu. Eu gosto de falar que a nossa voz, a voz do eu, é a que mais compete com a de Deus. Porque a voz do diabo é fácil de reconhecer, né? A voz do diabo, ele quer apressar a gente, é impulsiva, tem todas as características da carne, né? Ela é impositiva, é imperativa, né? No sentido assim de não deixa a gente escolher. Então, é fácil de reconhecer a voz do diabo, mas a voz de Deus, ela confronta diretamente com a nossa. Eu falo isso no nosso interior, tá, amados? Então, é preciso ter uma atitude de morrer para a nossa voz, porque você vai para um período de intercessão. Aí se imagina nesse período, você para ali, assim, eu vou ouvir o coração de Deus, né? Eu quero saber o que está passando no coração de Deus, o que Ele quer que eu ore. Aí já vê uma coisa no nosso coração, né? Ora por tal. Aí talvez é do seu coração, talvez não é de Deus. Então por isso que é preciso, nesse momento de intercessão, né, você confiar plenamente no Senhor, né? Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, no momento de intercessão, reconhece, fala assim, ó Deus, eu sei que o meu coração aqui, ele pode me guiar também, ele é enganoso, só que eu quero, nesse momento, me apoiar totalmente no seu entendimento, reconhecer o Senhor nesse momento. Eu não quero orar aquilo que é no meu coração, mas eu quero orar aquilo que é da tua vontade. Ok, amados? Outra coisa que a gente tem que fazer é calar a voz do inimigo, né? Ele, de alguma maneira, como a gente viu aqui, ele vai tentar insinuar, interferir, né, nesse momento, porque ele sabe do poder da intercessão, né? Então, olha o que diz Tiago 4,7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Na prática, amados, é você declarar mesmo, eu calo a voz do diabo nesse momento de intercessão em nome de Jesus. Eu repreendo todas as suas tentativas de interferência, eu repreendo todas as suas tentativas aqui, né, de atrapalhar esse momento de intercessão e oração com o meu Deus. Tem que declarar mesmo o nome de Jesus, né? Outra coisa que a gente tem que fazer é pedir direção ao Espírito Santo, Romanos 8:27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos
de acordo com a vontade de Deus. Né? Ou seja, você falou assim, ó, Senhor, eu calo aqui a voz do eu calo a voz do inimigo e peço a tua direção, né? E você logo em seguida, amados, agradece por fé a revelação, né? Por quê? Porque você sabe, tem a certeza que vai ouvir a voz de Deus te orientando para a intercessão, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Então, quando você for para essa atitude de intercessão, saiba, tenha certeza que Deus, fé, né? Tenha fé, a convicção que Deus vai compartilhar algo do coração dele com você. Né? E após você agradecer por isso, amados, por aquilo que Deus vai te falar, você espera em silêncio a voz de Deus. Esperei com paciência pelos. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis, né? Mas vale a pena se calar diante de Deus, amados, porque Deus fala, né? Glória a Deus por isso. E após Deus falar, aí você começa a interceder, né? Orem sem cessar. Então, amados, só passando rapidamente aqui, porque a gente já está no nosso final da aula, né? Primeiro faça um autoexame. Fala assim, Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração. O Senhor conhece, sabe o que passa no meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Então ali você vai estar pedindo perdão pelos seus pecados. Você vai estar pedindo, Espírito Santo, a revelação se você precisa consertar alguma coisa na sua vida. Se você precisa estar perdoando alguém. Outra coisa, né, é reconhecer humildemente que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nosso favor. Nesse momento de oração você fala assim, ó Deus, eu estou aqui morrendo para minha voz, eu quero calar totalmente a voz do eu, porque eu quero confiar no Senhor, né? Quero aqui também nesse momento calar a voz do inimigo, em nome de Jesus, e pedir a direção do Espírito Santo. E desde já, Pai, eu agradeço ao Senhor, né, para esse tempo de oração. Né, por compartilhar comigo o que está no seu coração. E também, amados, aí você pode continuar falando com Deus, né? Quer dizer, nesse momento você não deve falar, né? Você deve esperar em silêncio. Você aguarda em silêncio. No primeiro momento, você aguarda 5 minutos. Se Deus não falou nada, amados, no período de oração, é porque Ele está querendo ver a sua paciência, em esperar pelo Senhor. Né? Então, é uma prova que muitos aí passam, né? Porque não confia no Senhor de todo o coração, né? Então não espera. Aí age conforme o seu coração, conforme o próprio coração, que é enganoso. Não espera pelo Senhor, que eu tenho certeza, né, que Deus vai falar. E Deus falando, você ora, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? São passos bem práticos aí que eu tenho certeza que vão te levar aí a um outro nível de intercessão, né? Que é o nível de conhecer o coração de Deus. Por fim, uma promessa de intercessão, né? Segunda Crônicas 7, capítulo 7, versículo 14, que a gente leu anteriormente, né? Se o meu povo se humilhar, né, amados? Então, se o meu povo, né? Fala lá no final que se a gente, amados, pagar um preço, a terra será sarada. Ou seja, as pessoas, que é o interesse de Deus. Então, amados, se você reconhece que tem pessoas, né, no seu redor, na sua família, no seu bairro, na igreja, que precisam, amados, ser curadas, paga um preço. Paga um preço de intercessão pela vida delas, que você vai ver o agir do Senhor. Amém? Porque é uma promessa. Deus não é homem para que minta. Muito pelo contrário, Ele cumpre as promessas que Ele faz. Por isso que a gente precisa crer, né? Por fim, amados, eu quero deixar aqui
uma recomendação de um livro, um pastor aí que quem me conhece sabe que eu gosto muito, que é o Pote, né? É um livro que ele fala, você pode ler aqui na descrição, né? É, você pode dar uma pausa, né? Eu não vou ler isso aqui agora, né? Mas ele fala da oração do justo, né? Tendo como base Jesus. Então é um livro que eu recomendo muito, porque fala do estilo de vida do intercessor, né? Eu tenho certeza que isso pode te acrescentar, esse livro pode te acrescentar muitos ensinamentos que tem nele. Amém? Então, amados, acho que é isso mesmo por hoje, né? Fica aí o convite, né, de Deus. A gente vai voltar lá no nosso primeiro slide, né? Que Deus ele tem passado, amados, pela terra procurando intercessores, né? Todos os lugares e eu espero de verdade que ele passe pela minha vida, que ele passe pela sua vida, né? Pela nossa igreja, que ele encontre corações compassivos, cheios de amor e misericórdia, né? Que tenham entendimento, né, da importância da intercessão, né? Da importância da intercessão no reino de Deus, né? Para a vinda do reino de Deus. Então, amados, no nome de Jesus, né, a minha intenção era poder chamar a atenção do seu coração para esse clamor do coração de Deus, que está em Ezequiel 22:30, para que você possa tomar uma decisão com relação a isso, né? Como que você vai responder a esse clamor do coração de Deus? Essa resposta não é minha, ela é só sua, né? É algo pessoal, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele está movendo o seu coração para responder conforme Deus deseja, né? É igual a gente viu, né? Se não me engano, Jeremias, eis-me aqui, né, Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus está procurando essas pessoas e que essa pessoa possa ser você, no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar para a gente finalizar. Muito obrigado por você ter ficado comigo até esse final. Acredito que a aula foi um pouco longa, né? Mas tenho certeza que Deus falou o seu coração, porque é a palavra dele e a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, meus amados, curva a sua cabeça. Vamos ter um período aí de oração para a gente finalizar essa escola bíblica. Amém? Oh Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade, e aqui nós fomos alimentados por essa verdade, por aquilo que é eterno, por aquilo que é o teu reino, por aquilo que é o Senhor. Quem é o Senhor, Deus? E aqui na tua palavra nós vimos que o Senhor procura, ó Deus, intercessores. Há um clamor do Senhor, ó Pai, com que o Senhor possa compartilhar o seu coração. Nós, Pai, numa atitude de arrependimento e humildade, Pai, nós queremos nos arrepender, porque muitas vezes nós não investimos no relacionamento, tempo no relacionamento com o Senhor, com a tua palavra, para te conhecer, para ouvir o teu coração. Nós desacreditamos muitas vezes no poder da oração, no poder do Senhor, e acabamos pecando contra o Senhor. Por isso nós te pedimos perdão nesse momento, Pai, como filhos de Deus, né, Pai, como igreja, por não entender o seu coração, por não entender o nosso chamado à intercessão, Pai. E até por não crer na tua palavra em muitos momentos, e até no Senhor. Te pedimos perdão, pedimos, Jesus, que o Senhor nos lave com teu sangue nesse momento,
esses nossos pecados, né, Pai? Em nome de Jesus. Mas nós te pedimos também, Pai, que no fundo do nosso espírito o Senhor possa reacender essa chama, Pai, no nosso coração, a chama da oração, da intercessão, de ouvir a Tua voz, de participar do Teu reino, Pai, de querer sermos conhecidos do Senhor e não pelas pessoas, ó Deus. No nome de Jesus, incute no nosso ser, Espírito Santo, um coração compassivo, mais do que orar pelas pessoas, Pai. Nós reconhecemos que ser um intercessor é querer ser parecido com o Senhor Jesus, né? E é isso o nosso desejo, de ser parecido com o Senhor, de ter uma vida, né, em santidade, Pai, cooperando com o reino do Senhor nesse tempo, Pai, né, no local onde nós estamos, né, na nossa área de influência. Então, ó Deus, no nome de Jesus, que essa palavra ministrada hoje, Pai, pelo Senhor, pelo Teu Espírito nas nossas vidas, possa gerar, a partir de hoje, uma tomada de decisão, Pai, resolutiva para as nossas vidas, de estar na Tua presença e querer fazer a diferença, de responder esse clamor, Pai, de mesmo aqui, Deus, em nome de Jesus. Nesse momento também, Pai, eu quero declarar, Pai, mais pessoas envolvidas com esse ministério, Deus. No nome de Jesus, declarando que em períodos de oração, muitas pessoas vão se sentir, ó Deus, impelidas pelo Teu Espírito, Pai, a um comprometimento maior com a oração, Pai, com o estilo de vida de um intercessor, igual era o de Jesus, que é o nosso maior exemplo, Pai, de intercessor que temos, que hoje intercede ao nosso favor, ao lado do Pai. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos e oramos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem movido nesse dia, por aquilo que o Senhor moveu no nosso coração nesse dia, que é estar continuamente na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém, e obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor, esse novo tempo de intercessores que o Senhor tem trago sobre a Tua igreja, Pai. Conte conosco, Senhor, para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus te abençoe, amado. Tenha um ótimo domingo, né? E mais à noite, tenho certeza que você vai ser ainda mais abençoado ainda pela palavra que está por vir, né? Porque Deus faz nova todas as coisas. Ele tem uma palavra específica para a sua vida no culto dessa noite. Amém? Deus abençoe e fique com Deus, no nome de Jesus. Amém.